CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, trazendo agora, na sua segunda parte do curso intensivo básico de Espiritismo, nossa bibliografia é as obras básicas preferencialmente. O livro Caminho da Luz, de Emmanuel e André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Dando prosseguimento à nossa temática sobre a origem das doenças, das enfermidades, dando prosseguimento à temática da gênese espiritual e gênese material, abordaremos agora a segunda parte do nosso tema. Livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo 9, Sugestão. Através da telepatia podemos agir em relação a outras pessoas, estabelecendo sugestões hipnóticas. O fenômeno da sugestão mental, quer dizer, da imposição mental a outra pessoa, é comentado como se for privativo de gabinetes específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Classificação, então, de acordo com classe E. Categoria 1. Intra-hipnótica, se efetua no curso do sono provocado. Categoria 2. Pós-hipnótica, se realiza após o despertar. Sem detalhes. A sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então vamos ver lá. Exemplo. A magia, o governo das coisas ocultas, apropriou-se da sugestão. É o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra, conjugando as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, impressionando a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Então veja muito bem, às vezes a atitude dos religiosos era um tanto impositiva, porque ela impõe. Então ela sugere, provoca uma espécie de sugestão naqueles a quem são seus seguidores. Sugestão é força mental pura e simples, carregando a ideia por imagem viva. Imagem viva. Então está lá. O emissor emite aquela força mental e o receptor capta aquela força mental e, através da sua ideoplastia, ele mentaliza, ele forma aquela imagem no seu campo mental. Efeitos da sugestão. Ela pode ser boa ou pode ser má. Nem boa nem má, depende dos efeitos da sua ampliação, como se faz com ela, e da aplicação dela, tá? Que se lhe confere. Assim como a eletricidade, o explosivo, o vapor, a desintegração atômica, que são coisas neutras. Nós podemos utilizar a eletricidade de forma boa, certo? Nos trazendo muitos benefícios, inclusive no domicílio, no lar. O explosivo, ele pode ser para destruir, mas pode ser também para poder quebrar toda uma pedreira, abrir clareiras, abrir estradas. O vapor pode queimar, mas o vapor também pode ser utilizado em locomotivas, em máquinas, para provocar movimentos, trabalho. A desintegração atômica, ela pode ser boa e pode ser má. Boa porque é utilizado no tratamento dos cânceres. Má, quando é exageradamente, ela provoca destruição através da radiação gama. Temos no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo. Esse é o aspecto bom da sugestão. Quando o pastor, o padre, o profidente na tribuna espírita, ele induz seus seguidores a seguir aquelas ideias. Temos lá também nos espetáculos deprimentes os ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então, quer dizer, de forma subliminar, você pode conduzir um povo a tomar atitudes que não tomaria em estado normal.
mas de forma subliminar, seriam completamente alienados. Elementos de indução, nossas emoções, pensando, e os atos são elementos dinâmicos de indução, tá? Influenciando, somos afetados por essas formas nascidas nos cérebros dos outros. Então, nós somos responsáveis pelas imagens que nós plasmamos na mente dos outros. Nos fala André Luiz em Conduta Espírita. Imitação. Cada atitude polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, quer dizer, pode ser de uma forma consciente, mas pode ser subliminar, viu? Então, há uma grande diferença. Repercussão. Pensamentos, palavras e atos. O princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Né? Você age, provoca uma repercussão. Quer dizer, uma ressonância, uma reação, uma retratação no outro, nas outras pessoas. Repercutindo. Centro de reflexos condicionados. Então, se baseia nos reflexos condicionados. Readquire-se pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Retomada do passado. Então, veja aí a posição dos nossos guias, nossos mentores, instrutores diversos. Retomamos a nossa realidade psíquica, determina pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado. Então, às vezes somos induzidos a retomar situações do passado numa espécie de rememorização, viver de novo aquilo, certo? Criando um condicionamento novo. A vontade educável. Retomamos o passado com a possibilidade de mais ampla educação da vontade. Pode. Para o devido ajustamento à vida superior. Nós podemos fazer a pessoa a refletir sobre o que ela fez no passado. Para que a partir de então, agora, tome novas atitudes. Esse é o lado bom da sugestão. É Deus de hoje. Os reflexos de nossas experiências de ontem. As experiências de ontem, elas podem ser revividas no presente, como experiências, para que nós reeduquemo-nos, mas com recurso de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Tá? Então aí, nós podemos ver vários exemplos, né? Nós estamos aqui hoje, numa nova existência, retomando, certo? As nossas atitudes para fazermos diferente de ontem. Por isso que são os herdeiros de hoje, porque o futuro ainda não existe. O futuro depende do presente. O que nós estamos fazendo hoje, nós projetamos para o futuro. Semeando felicidades. Como redirecionar hoje os reflexos de nossas experiências de ontem? Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Todo bem que eu faço a outra pessoa é a mim mesmo este mesmo bem. Suportando com humildade as vicissitudes na senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco mesmo. Então, veja bem, precisamos sim, com uma certa cota de humildade, aceitarmos, redimirmos-nos as vicissitudes da atual existência e aprendemos com ela. Estaremos, então, instilando paciência e solidariedade, não é nem para com o outro, é para com a gente mesmo. Colhendo felicidade com os reflexos de nossa individualidade. Ajudamos-nos. Quer dizer, toda vez que você ajuda alguém, é assim mesmo essa mesma ajuda. Tá? Assim como semeamos e obtemos no mundo o câmbio, o cânhamo, quer dizer, a troca, e o trigo, a cenoura, a batata, o din-din, certo? Desservindo e desservindo-nos. Desservimos-nos. Então, toda vez que eu estou desservindo alguém, eu estou desservindo-me, a mim mesmo, tá? Então, todo benefício que eu faço ao outro é a mim mesmo. Mas todo desserviço que eu faço ao outro é a mim mesmo, esse mesmo desserviço. Reflexo e responsabilidade. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Você está servindo a quem?
bem, esse mesmo bem recai sobre você. Mas se você está servindo ao mal, esse mesmo mal recai sobre você mesmo. Representação figurada, mente, radiações da mente e a vontade, que eu já coloquei para vocês. Forma-se o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Relembrando aqui, da terra para Deus, amparo do Cristo. Desde os seres mais primitivos, nas almas humanas mais adiantadas e nos espíritos mais avançados. A mente é o espelho da vida em toda situação, em toda parte. Como se apresenta? Sob o jugo dos instintos, lá no primitivismo, entre as ilusões da inteligência, já na condição hominal, como brilhante e preciosa, retratando a glória divina, na angelitude. Olha como é que a mente retrata. Interpretação da mente, faixa evolutiva em que podemos operar, tá? Naquele momento que você está agindo, tá? O conhecimento que nós adquirimos é um empreendimento que nós estamos fazendo a nós mesmos. Campo da nossa consciência desperta. Então, a mente, como diz o próprio Emmanuel, é o campo de nossa consciência despertada para o futuro, para a tomada de consciência de si mesmo. É um despertar do autoconhecimento. Sua face é o coração, porque é o sentimento. O sentimento está associado ao coração. Sente suas ondulações, o cérebro, por onde parte as ondas mentais, tá? Irradiando o pensamento em todas as direções. Gera a força do pensamento que tudo move. Então o universo é movido por uma grande consciência cósmica, que é a consciência divina. E nessa consciência cósmica divina, há as pequenas consciências. Essa partícula da consciência, desde a matéria mais embrutecida, desde as partículas elementares do átomo, lá tem uma consciência. Até a consciência angelical. Faz tudo mover, então o universo é movido por uma grande consciência, certo? Relacionada com as pequenas consciências, que é justamente a criação, as criaturas. Fazendo com que tudo no universo mova. Há uma constante mutação em tudo. Então o pensamento, ele é vida, ele gera vida. A vida é um resultado dos pensamentos. Força do pensamento cria, transforma, destrói, refaz para purificar e sublimar. Mas você pode usá-lo também para destruir, como tantos outros usam para a destruição. Em todos os domínios do universo, vibra. Então, as ondas eletromagnéticas existem em todos os níveis, tá? A influência é recíproca, porque toda vez que nós agimos, alguém retrata. Alguém ressoa, há uma repercussão daquela nossa ação. Tudo se renova sob os princípios de quê? Da interdependência e repercussão. Isso quer dizer, tudo funciona, um depende do outro. Nós somos quer dizer, nós somos dependentes um entre o outro. E há uma repercussão. A gente age, o outro reage. Ao outro reagir, certo? Ele está agindo sobre mim. Certamente eu posso reagir em relação a ele. Vice-versa. Chama-se repercussão. Repercussão, reflexo, esboça emotividade, emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as nossas ações. Percebe você então aí agora. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, eu estou dentro agora de uma atmosfera, de um mundo que eu crio com a minha mente, e eu respiro dentro dessa mesma atmosfera, desse mesmo clima. Então, eu estou agindo sobre mim mesmo. Viu? Então, toda atitude minha, ela repercute em mim primeiro, para depois fora de mim. Por essas imagens, estacionamos ou purificamos e progredimos. O que é que você quer? Você quer permanecer na inércia, certo? Estacionado? Ou você quer progredir? Então, age. Mas age no bem. Porque se você agir no mal, você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que repetir.
Você vai ter que retomar uma nova existência corporal e fazer tudo de novo, de forma diferente do que do precedente. Reflexo. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, veja bem, a nossa vida, ela depende muito dessa força moral. Aliás, a força moral no universo seria a maior de todas as forças, maior do que a gravitação universal, maior do que o eletromagnetismo, maior do que a força nuclear fraca, força nuclear forte. A força moral, ela é a base, ela é o alicerce da vida, certo? Sem ela, não haveria justificativa da existência da vida. Reflexo. Reflexo refletem-se as criaturas, reciprocamente na criação, que reflete o objetivo do Criador. Então, o Criador, ele cria e nós co-criamos. Então, veja bem que a atitude do Criador, ela reflete em toda a sua criação, em todas as criaturas. Não que nós criamos, nós co-criamos. Quer dizer, nós tomamos aquilo que já existe, que foi criado por Deus, e nós transformamos. Isso chama cocriação em plano menor. Enquanto a angelitude, ela cocria em plano maior. Então, aí, repetindo, pensamento emanuelista. Em todos os domínios do universo, vibra. Então, tudo é vibração. Tudo é eletromagnetismo. Pois a influência é recíproca. Age, reage, age, reage. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência recíproca. E repercussão. Quer dizer, dependemos um do outro, foi por isso que foi colocado. Se tocarmos num átomo aqui, vai repercutir num outro átomo lá. Então, se agirmos num elétron aqui, o outro elétron de lá vai corresponder, porque eles estão mergulhados no mesmo fluido cósmico universal, por onde nós agimos e repercutimos. Então, o desenho é muito claro que vocês estão vendo aqui. Voltando, então, à palavra universo, no conceito de Huberto Holden. Unidade, Deus, Criador, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Versus, criaturas, variedade. Para isso, Deus criou as leis naturais, que regem a condição do princípio espiritual e do princípio material. Aí, ele precisou de criar o chamado determinismo divino, que nada mais e nada menos que é o conjunto de leis físicas, leis químicas, que regulam o comportamento da matéria bruta, da matéria desde a formação dos elementos mais sutis de subpartículas, certo? Que está aqui da nossa compreensão, entendimento. Regendo lá o comportamento do princípio espiritual que nós somos, tá? Nós somos o princípio espiritual. E estamos hoje na condição de espíritos. Nós não somos espírito, nós estamos espírito. O princípio material, da qual Deus o criou, para que nós pudéssemos, através dele, manifestarmos o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Evoluindo, certamente, proporcionamos ao princípio material a sua transformação. Vice-versa. E a transformação do princípio material nos proporciona uma variedade enorme de experiências novas para o nosso desenvolvimento da nossa perfectibilidade. Aí, determinismo divino, esse determinismo divino que vocês estão vendo aqui, tá? Nada mais do que o conjunto de leis físicas, leis químicas e leis biológicas. Por que leis biológicas? Porque são as leis que regulam o comportamento da vida. Inclusive da vida como se subentende hoje a biologia, certo? Que vida é muito mais do que a presença do carbono do chão. Vida é todo um comportamento intrínseco, onde há uma ação intrínseca que corresponde com o exterior, numa sinergia variável, certo? Em que os seres, eles nascem, eles crescem, desenvolvem, reproduzem entre si, certo? Então está aí, quando desse determinismo divino
nos leva a tomarmos atitudes, digamos assim, nós criamos então o nosso autodeterminismo, porque aí vem o instinto, vem a razão, tá? O senso moral, o livre-arbítrio, a vontade própria e o pensamento contínuo. Então veja bem que nós passamos a criar o nosso próprio determinismo. O nosso próprio determinismo, tá? Instinto, razão, determinismo, né? Livre-arbítrio, senso moral, que mais? Vontade própria, pensamento contínuo. Tudo na criação é harmonia. Tudo. Tudo revela uma previdência, que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho de Deus, por inconciliável com a sabedoria divina. Gênesis capítulo 18, do item 2. Então, no universo, tudo é harmonia, porque a harmonia é a soma das desigualdades. Porque tudo, existe ali uma individualização, a caminho de uma individualidade. Quando essas individualidades se somam, nós temos harmonia. Por isso que até então, entre nós, não há muita harmonia. Há mais desarmonia, porque ainda não desenvolvemos em nós a nossa individualidade, embora somos criaturas individuais, buscando a nossa individualização, a caminho do futuro da nossa individualidade. Quando essa for estabelecida, haverá uma completa harmonia entre nós. Por um poder imortal, todas as coisas perto ou distantes, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. É o princípio da repercussão, certo? Da interdependência, isso, do emaranhamento estudado em física quântica. Bom, retomando aqui então, aquela nossa escala progressiva que vocês estão vendo aqui agora, em tarja branca embaixo, o elemento espiritual que nós somos, progredindo pelo nosso desenvolvimento intelecto moral, em cima a tarja amarela, o elemento material que passa pela transformação. E ali na tarja preta nós temos a presença do fluido cósmico universal em toda a sua gama de manifestação. Aqui nessa condição inicial aqui, ele é etéreo, quer dizer, ele é sutil, na sua máxima eteridade. A tarja cinza, nós temos o determinismo divino, que ali ele é predominante, fazendo com que este passa por uma série de transformações a nível de atomicidade, átomos, moléculas. Fomos no Livro dos Espíritos, pergunta 34, e perguntavam o seguinte: as moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida. As moléculas têm uma forma determinada que não é para vós apreciável. Então, quer dizer, que existe, só que nós não podemos ver. O fato de não podermos ver não quer dizer que não existe. Sobre pergunta 34, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, quer dizer, criadas inicialmente, que é o elemento material. Mas variáveis para as moléculas secundárias, que decorreram pela transformação dessas primeiras, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais moléculas está muito além da molécula elementar, quer dizer, do átomo, da partícula, da subpartícula elementar. Porque as moléculas de hoje, por exemplo, nós temos aqui água, copo contendo água. Esta água contém átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então nós temos aqui moléculas d'água. E essas moléculas d'água são formadas de quê? De dois átomos. De quê? Dois átomos de hidrogênio, certo? E dois átomos de quê? Desculpa, e um átomo de oxigênio. Então, são dois de hidrogênio e um de oxigênio formando H2O. Então, nós temos aqui moléculas. E essas moléculas são diferentes da molécula primitiva, que é o átomo primordial, que é o elemento material desde o início da sua criação, como sendo sui generis. A partir do momento que ele uniu com o elemento espiritual, o princípio inteligente,
passa a formar o fluido cósmico universal, que é um fluido não sui generis, porque ele passa por transformações e mais transformações sucessivamente. Então está aí o elemento material, vocês estão vendo. Sem delongar, essa subpartícula que nós estamos vendo aqui, vocês podem ver naturalmente aqui, né? Estará, ó, os leptons, partículas leves, chamados elétrons, os quarks, partículas pesadas derivadas dos núcleos, chamados prótons. Hoje nós conhecemos 5 tipos de quarks. E os bósons, partículas sem massa. Estamos à procura do bóson de Higgs, quer dizer, de uma partícula da consciência, chamada partícula de Deus. Então, vejamos nós que os físicos dividiram as partículas atômicas fundamentais em 3 categorias principais: os quarks, os leptons e os bósons. Os leptons, como já falei, são partículas leves, são partículas que compõem os nossos átomos, as nossas moléculas do nosso mundo corporal. Bóson, o bosão de Higgs, é uma partícula elementar bosônica prevista pelo modelo padrão de partículas teoricamente surgidas logo após o Big Bang, de escala maciça hipotética, predita para validar o modelo padrão atual da partícula. Quer dizer, um modelo de partícula, conforme foi dito na pergunta 34. Há uma partícula, um modelo padrão inicial, que por ela é a matriz das demais outras. Representa a chave para explicar a origem da massa de outras partículas elementares. Então, essa é a procura da física quântica hoje, da partícula elementar. Muito bem. Todas as partículas conhecidas e previstas são divididas em 2 classes. Os chamados férmions, que são partículas com spin de metade de um número ímpar. E os bósons, partículas com spin inteiro. Eu vou precisar muito de falar para vocês depois, oportunamente, do que vem a ser spins, certo? Porque o papel do spin no comportamento atômico, ele é de fundamental importância para nós espíritas, quando queremos conhecer acerca do magnetismo. Tá bom? Os bósons de Higgs, tá? Peter Higgs, em 1964, ele enunciou que haveria certamente um tipo de partícula de uma consciência cósmica, quer dizer, uma consciência ampla, que nós chamamos de Deus. Então, a física quântica procura essa partícula cósmica, essa consciência cósmica, sabendo que ela remonta, certo, a essa ideia de Deus Criador, Pai, essa inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. A física quântica está em busca de Deus. Que bom, né? Partindo da onde? Da matéria. Interessante, né? Vamos buscar na própria matéria, no materialismo, a ideia daquilo que nós não podemos ver, concebemos pelos nossos conhecimentos, instrumentos, que é a existência do Criador, Deus Pai. Segundo a física, o universo é formado de 70% de energia escura, 26% de matéria escura e 4% de quê? De matéria tangível, grosseira, que nós concebemos. Então, o nosso mundo, o mundo corporal, o universo, no seu aspecto material, é somente 4%. Mas no universo, nós temos a presença da matéria escura e da energia escura. Matéria escura em 26%. E energia escura, 70%. O que quer dizer matéria escura e energia escura? O fluido cósmico universal. A 24% de matéria escura é parte do fluido cósmico universal mais grosseiro. E 70% da energia escura é do fluido cósmico universal sutil.
Viram? Então, a própria física hoje chega à conclusão da existência do fluido cósmico universal, dividido em, quer dizer, em padrões de vibração, de densidade vibracional, desde o mais sutis, em torno de 70%, o mediano, matéria escura, certo? 26% aproximadamente, e o restante da matéria concebível, do mundo concebível, do universo concebível, que é o universo visível, tangível, visualizado pelos nossos telescópios mais modernos, é 4% só. Então veja bem, a gama enorme do fluido cósmico universal. Duas forças vivas na natureza. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 8, nos fala os espíritos, que duas forças essenciais. O espiritual, tá? Que nós estamos vendo lá em amarelo, e o material. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Pergunta 27 do livro dos Espíritos. Sim, é acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a chamada Trindade Universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, quer dizer, a matéria bruta. Por demais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Então precisa uma conexão. Essa conexão, parte dela é o duplo etérico nosso, que está ligado ao nosso corpo físico, e ao perispírito, que é o corpo de manifestação do espírito, é o corpo intermediário. Então veja bem que esse é formado do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é uma consequência da união dos dois grandes princípios. O espiritual que está em amarelo e o material que está em vermelho. A conexão dos dois forma-se o fluido cósmico universal. E esse, por consequência da união dos dois, faz o elo de ligação entre os dois. Por questão de consequência, causa e efeito. Certo? Causa e objeto ao mesmo instante. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desde as propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também não fosse o espírito, matéria. Então, o espírito é alguma coisa. Certo? Porque o espírito é justamente o resultado do princípio inteligente que nós somos, dotado de um corpo de manifestação que é o perispírito. O perispírito é matéria, porque é formado do fluido cósmico universal, então é material. Então, o espírito, necessariamente, ele é matéria. Certo? Ele é não matéria como nós entendemos. Certo? Mas ele é incorpóreo, conforme ficou salientado na pergunta 82 do Livro dos Espíritos. Né? E materialmente falando, não, porque a matéria escapa às nossas percepções. Nós não podemos entender o que é imaterial. Mas incorpóreo, sim, porque difere de tudo aquilo que nós sugerimos ser corpos, quer dizer corpúsculos, certo? Matéria corpuscular. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido cósmico universal. Como a matéria, e suscetível de quê? Pelas suas inumeráveis combinações e transformações, com esta, e sob a ação do espírito, que é o elemento ativo, e o corpo físico é o elemento passivo, de produzir infinita variedade de quê? De corpos, de coisas, apenas numa mínima parcela de que eu conheço e vocês conhecem. Nós não conhecemos nada, nada de nadinha do mundo corporal. Esse fluido universal, o primitivo que vocês estão vendo aí, o elementar, tá? Sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo que estado de divisão. Não teria nunca ter tomado a consistência que nós entendemos e compreendemos hoje, essa matéria aqui, ó, essa mesa de vidro. E nunca adquiriria a qualidade que a gravidade lhe dá, quer dizer, as propriedades eletromagnéticas, gravitacionais, da força nuclear fraca e forte. Enfim, se esse fluido primitivo, elementar, né, se não existisse ele, não haveria essa grande conexão, não haveria esse mundo corporal que nós conhecemos e desconhecemos.
então o fluido cósmico universal, é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Estão vendo aqui a natureza formada, então, desses corpos. Esses corpos formados de moléculas, moléculas formadas de átomos, átomos formados de partículas subatômicas e subatômicas, que nós desconhecemos. Os chamados os bósons. Como o princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. O da máxima eterização, que vocês estão vendo aí, a chamada imponderabilidade, é aquilo que não pode ser pesado, que se pode considerar o primitivo estado normal, inicial, tá? E do materialização ou de ponderabilidade, que pode ser pesado, pode ser medido, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então vejamos nós que são dois estados, o máximo eternidade, a máxima condensação. Um é imponderável, quer dizer, não pode ser medido, não pode ser pesado. O outro, ele é ponderável, quer dizer, pode ser medido, pode ser pesado. É o que forma o nosso mundo corporal. Eu acredito que vocês assim já sabem de muitas coisas, mas para mim foi de um espetáculo enorme quando me deparei com este livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Ele fala assim: você sabe que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria? Que antes dele encontram-se as linhas de forças, aglutinando os princípios subatômicos? E que antes desses princípios surge a vida mental determinante? Tudo é espírito no santuário da natureza. Meus amigos, que coisa fantástica! André Luiz está nos trazendo, certo, numa viagem que precede tudo que nós conhecemos até então. Está nos fazendo voltar ao entendimento de como se deu o princípio das coisas. Certo? A presença do eletromagnetismo como responsável pela formação de tudo existente no universo. Certo? Que antes das moléculas, dos átomos, havia campos de força. Certo? Que havia o papel de aglutinar, certo? Os princípios subatômicos formando as subpartículas atômicas, os átomos, as moléculas, a matéria bruta, mas que tudo antes está dentro de um pensamento. Então o pensamento é co-criador. O nosso pensamento, ele co-cria. Isso vai ser de fundamental importância quando eu for falar do vírus, tá? Não esqueçam disso, dos seres rudimentares na criação. Então, na natureza, meu amigo, tudo é espírito. Tudo é vida, tudo é pensamento, tudo é cocriação. Somos cocriadores em plano menor, enquanto a angelitude é cocriadora em plano maior. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, quer dizer, a transfusão, na hora do passe. Isso. Ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Quer dizer, fazendo que ela restabeleça nela, certo? O tônus vital da qual ela havia perdido pelos seus excessos, certo? A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. A dualidade onda-partícula, também denominada dualidade onda-corpúsculo, ou dualidade matéria-energia, constitui uma propriedade básica de quê? Dos entes físicos das dimensões atômicas. E por tal descrito pela mecânica quântica, que consiste na capacidade dos entes físicos subatômicos de se comportar ou ter propriedades tanto partículas como de ondas. Então veja bem que em toda manifestação corpuscular é precedente de uma manifestação ondulatória. Mas todo comportamento
corpuscular leva a essa atitude ondulatória. Mas toda atitude ondulatória, ela seria resultante dessa manifestação corpuscular, vice-versa. Então, são esses dois estados. O pensamento, ele ao mesmo instante é ondulatório, mas ao mesmo instante ele é corpuscular. Porque o pensamento é matéria. Porque o pensamento é a ação energética da mente e do espírito no fluido cósmico universal. Aproveitando o veículo que é o fluido cósmico universal, que é o veículo da energia do pensamento, levando essa energia. Porque a função da onda eletromagnética é carregar energia, é transportar energia. Então veja para nós aí que o pensamento, ele seria o molde do tijolo material, da construção material. Então, nós vivemos num mundo onde o comportamento ele é corpuscular e ondulatório. Então, o magnetismo, digamos assim, ele é energia estática, como vocês estão vendo aí. A gente pega o ímã, a gente vê que o ímã tem um magnetismo o quê? Um magnetismo material, energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Está vendo? Os campos elétricos e magnéticos que vibram em ângulos certos, um em relação ao outro, criam as ondas que transportam os sinais de rádio e de televisão pelo espaço. Até mesmo a luz viaja na forma de onda eletromagnética. So light is a vibration where the changing electric part induces a magnetic part, which induces the electric part, which induces the magnetic part, and the whole thing keeps it. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito, para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então é o seguinte, toda vez que uma partícula elétrica desloca, ela gera de forma transversal, quer dizer, o magnetismo. Então, eletricidade, partícula elétrica, se deslocando assim, ela desloca perpendicularmente um campo magnético. Esse campo magnético faz com que impulsione essa mesma partícula. E ao ser impulsionada a partícula, ela gera um campo magnético transversal. E este continua impulsionando a mesma. Viu? Isso forma, então, a chamada onda eletromagnética. Aí, ó. Fluido magnético tem sua origem no átomo. Nós vamos estudar isso muito depois, tá? O spin do elétron. Eu não vou trabalhar isso com vocês agora, porque delonga-se muito tempo para falarmos disso aí. Mas, em um dado momento, eu vou trabalhar a ideia do magnetismo, a origem dele. Vou falar muito de elétron, vou falar muito de spin, né, esse comportamento do eixo, por onde gira o próprio elétron, né, em torno do seu próprio eixo, em torno do núcleo, formando assim esse grande campo de manifestação que chamamos de magnetismo, ou melhor, eletromagnetismo. Então tá lá. A teoria da onda partícula. Não vou trabalhar agora com vocês. Da dupla vinda para o campo mais amplo, ou seja, para a nossa realidade, onde vemos e tocamos em tudo, seria mais ou menos como se tudo que você vê se comportasse como partícula. E tudo que você não vê, ou seja, tudo que está atrás de você, você não pode sentir, cheirar, tocar, se comporta como onda. Seria como se fosse se renderizando a partir das suas sensações do que você percebe. Como em um jogo mesmo. Agora vamos ao experimento, ou melhor, ao paradoxo de Stone. Mundo visível, mundo invisível. Tudo aquilo que nós não podemos ver é corpuscular. Tudo que nós não podemos ver é ondulatório. Então, há uma grande conexão entre os dois mundos. Então, está aí. Aplicada a teoria de Bohr em multifaros setores de demonstração objetiva, ele alcançou encorajadas confirmações, e com isso dentro das possíveis definições terrestres. Bohr, o cientista dinamarquês, preparou o caminho mais amplo do entendimento da luz, do comportamento dela, corpuscular e ondulatório. Então está aí o salto quântico,
que na oportunidade nós vamos poder entendê-lo. Não agora, estou só dando uma passadela. Então aí, a estrutura do átomo, de Max Planck, tá? Esse chamado salto quântico, que vamos estudar com vocês na oportunidade. Muito importante estudarmos o átomo, o seu comportamento, para estudarmos muita questão do magnetismo, para depois chegarmos a conclusões muito importantes acerca do fenômeno do passe, das curas realizadas pelo magnetismo. Nós desconhecemos muito. Eu diria que nós espíritas não conhecemos nada acerca, sabe de quê? Do próprio passe. Mas eu vou apresentar para vocês, na oportunidade, um estudo altamente científico acerca da questão. Então está aí o quarto estado da matéria, que William Crookes, aquele inglês, estudou e descobriu o chamado estado radiante. Então está aí a física quântica em busca da partícula da consciência. Imagine você agora comigo aqui agora. Imagine você, né, que na ponta dessa caneta aqui agora, na pontinha dela, tá, aqui tem um elétron. Um único elétron. Exemplo, aqui tem milhões de elétrons. Mas eu vou pegar um elétron aqui agora, na ponta dessa caneta. Nesse, tem uma consciência. Tem um princípio inteligente do universo. Dotar de uma consciência. Uma consciência embrionária, rudimentar, latente, a ser desenvolvida. Viu? Então a física quântica está caminhando. O perispírito, então, esse corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, ou a alma, o espírito. Então está vendo aí? Né? Está lá no centro o corpo mental do espírito, né? O fluido cósmico universal e o quê? A manifestação mental, condensando o fluido cósmico universal em torno de um foco, a inteligência, a alma. Condensação, é preciso que não tome essa palavra, né, na sua acepção, significação puramente literal, porque aqui empregamos apenas por faltar, porque não tem palavras apropriadas para definir a chamada, esse fenômeno da condensação. Já vimos também que o corpo carnal tem seu princípio na onde? Nas origens desse mesmo fluido condensado de forma mais grosseira, mais bruta, transformado em matéria tangível, quer dizer, na onde há maior número de massa, de resistência ao movimento. Então está aí. Alma, né? Espírito, homem. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, por sua origem, no mesmo elemento primitivo, o fluido cósmico universal. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então está lá no meio o perispírito, matéria mais sutil, e o corpo físico, matéria mais densa, mais massa. O que Gabriel Bellani nos fala nessa breve apresentação? Na unidade do volume máximo de forças vivas com mínimo de matéria. Máximo de movimentos atômicos. Matéria está no seu ponto extremo de rarefação. Matéria rarefeita. Mais energia. Acha-se no estado inicial e contém, em potência, todos os estados enumerados acima. Na unidade do universo, máximo de força viva, com o mínimo de matéria. Então, na unidade do volume universal, nós temos maior quantidade de energia e mínima quantidade de massa.
Então nós temos lá a eternidade do fluido cósmico universal, certo? E indo lá para o interior, o microcosmos. E lá teremos também uma grande concentração de energia. Então é o seguinte, o dizer é, o volume é inversamente proporcional à massa. Quanto mais massa nós temos, menor volume. Na medida em que a massa vai se desintegrando, o volume desenvolve na proporção, vai aumentando. Então, maior número de energia, menor quantidade de massa. Maior quantidade de massa, menor quantidade de energia. Viu? Então, numa grande massa, existe uma grande concentração de energia. E numa grande concentração de energia, existe uma pequena massa. É assim que funciona. Então, vamos ver. Matéria no seu estado etérico imponderável. Estamos vendo aí. Né? A manifestação lá do relâmpago, né? Do efeito corona na descarga eletrônica, manifestando-se pelos fenômenos caloríficos, luminosos, elétricos, vitais. Movimento de translação mais rápidos do que no estado precedente, viu? Movimentos rotatórios dos átomos, desenvolvendo uma força centrífuga que contrabalança a ação da gravitação. Aí. Então, são fenômenos em estado elétrico, quer dizer, imponderáveis. Pode ser os fenômenos caloríficos, luminosos, elétricos, os vitais, e etc, etc. Matéria no seu estado fluídico. Todos os fluidos do mundo espiritual, caracterizados por movimentos cada vez mais rápidos das moléculas e dos átomos, sempre imponderáveis, quer dizer, não tem como medir, pesar. Matéria no seu estado gasoso, ainda Gabriel Delane, no seu livro Alma Imortal. Movimentos rápidos de translação das moléculas. Vocês estão vendo aí as moléculas, certo? Em todas as direções, acompanhadas de uma rotação mais pronunciada, à medida que a matéria se rarefaz. Matéria no seu estado líquido. Aí, ó. Então, lá vai condensando, né? A água, o vinho, o álcool, etc, etc, etc. Orientação móvel dos agrupamentos moleculares, uns com relação aos outros. Oscilações lentas, mas começa de quê? De movimento, de rotação das moléculas sobre si mesmas. Já está condensando. Matéria em estado líquido. Na unidade de volume máximo de matéria, ligado ao mínimo de força viva, limite absoluto de 273 graus negativo. Abaixo de zero, né? Então veja bem. Máxima condensação da matéria e mínima quantidade de energia. Certo? Orientação fixa dos agrupamentos, o quê? Moleculares. Uns com relação aos outros. Oscilações restritas e movimento de vibração das moléculas entre si. Então a matéria densa, compacta, dura, pesada, como essa mesa aqui agora. As moléculas estão muito próximas uma da outra, como está mostrando aqui o desenho. Tá? O desenho lá, ó, tá vendo? É muito justo as moléculas. A energia cinética entre elas está em potencial, não está liberada. Então, há uma grande massa formada ali. Um grande volume de energia potencial, mas não é liberada. Na unidade de volume máximo de matéria. Ligado a um nível de força viva, quer dizer, de energia liberada. Limite absoluto. Quer dizer, ao 273 graus negativo. Outro momento eu vou estudar com vocês esse gráfico. Isso aqui tem que ser estudado paulatinamente, tá? Involução, nós vamos estudar com vocês evolução, involução, determinismo divino, autodeterminismo divino, tá? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, pergunta 115 do Livro dos Espíritos.
Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Eu resolvi introduzir o capítulo 2 do livro Mecanismo da Mediunidade, Conquistas da Microfísica, para nós aqui conhecermos algumas coisas primeiro, para depois chegarmos lá na frente com um substrato de conhecimento mais profundo, para entendermos algumas coisas com relação à origem das enfermidades. Então vamos lá. Livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, capítulo 2, Conquista da Microfísica. Primórdios da Eletrônica. Espíritos eminentemente atendendo os imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, quer dizer, reencarnam, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto há 600 anos antes de Cristo. O grande filósofo que tinha a crença na unidade essencial da natureza observa a eletrização do âmbar, o que levou a palavra elétron, em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados no curso do tempo por Herão de Alexandria e outros grandes inteligências da Grécia, culminando nos raciocínios de Descartes, no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de quê? De concepção. Olha só, onde é que está isso aí? Leucipo Demócrito, né? Como sendo um remoinho, quer dizer, uma imagem aproximada de recurso energético que o constitui. Quer dizer, aquele núcleo de energias eletromagnéticas. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes de quê? De corpúsculos ou corpusculares, sem excluir a hipótese das ondas vibratórias, que expandiam-se na luz, quer dizer, no ar. Então veja bem, se você pega esse disco aqui, né, todo colorido, as 7 cores do arco-íris, e faz ele girar, faz ele vibrar, ele fica branco. Então notem vocês que na luz branca que está iluminando nós aqui agora, certo? Existem todas as cores do arco-íris, combinadas, certo? Numa certa velocidade, de cada padrão vibracional de cada cor. Quando, corpuscularmente falando, nós temos então as cores. Mas quando oscila, ela cria-se um único padrão. Eu vou dizer para vocês, o pano que está aqui no fundo meu aqui é verde. Vocês não sabem o que é verde, porque eu preciso usar esse pano verde para poder fazer o chroma key. Porque esse fundo que está aqui agora, que vocês estão me vendo aqui agora, nesse painel no fundo aqui agora, ele é virtual. Ele não estava aqui quando eu estava fazendo a filmagem. Então, quando eu estou fazendo essa filmagem aqui agora, o pano é totalmente verde. E eu digo para você que ele não é verde, ele está verde. Porque se eu apagar a luz toda aqui agora, ele deixa de ficar verde. Ele fica escuro, negro. Tá? Então, na verdade, as cores, elas não são. Exemplo, essa minha camisa aqui agora, para vocês, é azul. Ela não é azul, ela está azul. Deixa eu parar. Huygens prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso ou teoria ondulatória, quer dizer, teoria do éter, não é? Do etéreo, do etéreo, do sutil, certo? Do campo de Einstein. Franklin teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formado de grânulos sutis, quer dizer, os elétrons fluindo, né?
perfeitamente identificáveis nos remoinhos eletrônicos hoje imaginados. Campo eletromagnético. Nos primórdios do século XIX aparece Thomas Young, examinando as ocorrências da reflexão, da interferência das ondas, da difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se de Fresnel, a consolidar as deduções. Muita coisa interessante, né? Sucedem-se investigadores e pioneiros até que, em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse nos sábios do seu tempo, que ondulações de luz nasciam de um campo puramente eletromagnético, associado a um campo elétrico. Então, quer dizer, de um campo magnético associado a um campo elétrico. Então, teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz, assegurando que as linhas de força extravavam circuitos, assaltando o espaço-ambiente, expandindo-se com pulsações ondulatórias, projetadas no espaço etéreo, no éter. Cria ele notável teoria eletromagnética da luz. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo até hoje. Até que Henri Hertz consegue positivar a existência de ondas elétricas, descobrindo e colocando ao serviço da humanidade. Então, Henri Hertz, ele cria um aparelho que transmite ondas eletromagnéticas e um aparelho que recebia essas mesmas ondas. Então, Henri Hertz, ele descobre essas ondas eletromagnéticas e comprova a sua existência. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas e ondas eletromagnéticas, cruzam todas as faixas do planeta. Nós estamos sendo aqui atravessados o tempo todo de ondas eletromagnéticas, em todos os sentidos, certo? Sem jamais se misturarem. Entretanto, certa indagação se generalizara, certo? Muitas questões foram formuladas. Reconhecido o mundo como vasto magneto, que a Terra é como se fosse um grande ímã, composto de átomos, e sabendo-se que ondas provinham deles, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las? Criando, por exemplo, o calor e a luz. Aí, vamos então para a teoria de Max Planck, estrutura do átomo, teoria do quanta de energia. Max Planck, 1858, quando ele nasceu, e 1847, quando ele faleceu. Nesse meio tempo, ele apresenta a teoria dos quanta. Então vamos lá na estrutura do átomo. Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, certo, não procede um fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente falando, através de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Então, ele descobre então o comportamento corpuscular do átomo, certo? O lançamento de corpúsculos, quer dizer, de matéria, de massa, e essa levando a consequência a onda magnética, eletromagnética. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicava pelo fato de gravitar os elétrons em redor do núcleo. Os sistemas atômicos em órbitas, que vocês estão vendo aí no desenho, seguramente definidas, a estelarizar energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. Vocês estão vendo aí, ó, tá? Tá lá as camadas. 7 camadas, tá? Aí veio o trabalho de Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr. Então todos eles trabalharam nessas grandes concepções, a origem do eletromagnetismo.
E procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado no máximo de 7 camadas concêntricas, que vocês estão vendo aí. KLMNOPQ. Plenamente isolados entre si, no seio dos quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Então, os elétrons, ao girar em torno do núcleo, eles saltam de uma órbita interior para uma exterior. Do exterior para o interior, vice-versa. E nesse salto é que eu chamou de arremesso de corpúsculos, que é o comportamento, certo, do elétron. Nesse comportamento, nós temos o chamado salto quântico. Nós temos a produção da chamada a partícula da luz, certo? Que a gente vai chamar de fótons, uma partículas com comportamento ondulatório, mas o tempo todo corpuscular. Os que se localizam nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam. Os elétrons, tamanho na periferia, tá? Patrocinando essa projeção de raios luminosos, ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas mais próximas ao núcleo, mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios gamas, quer dizer, raios muito curtos, a se graduarem na série dos raios X, raios gamas, raios cósmicos. Então, quer dizer, quanto mais próximo ao núcleo do átomo, maior a quantidade de energia tem esse quanta, tá? Esse salto desse fóton, que deixa de ser fóton, e passa um comportamento mais ondulatório, certo? Do que corpuscular. Aplicada a teoria de Bohr, em multifário setor de demonstração objetiva, que foi muito objetivo o trabalho dele, ela alcançou encorajadas confirmações e com isso dentro de possíveis o quê? Definições terrestres. Quer dizer, teorias comprobatórias. O cientista dinamarquês preparou o caminho mais amplo do entendimento da luz. Fóton eletromagnético. O elétron ejetado das camadas superiores do átomo. Estado errante raio-x. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos e invisíveis. Elementos conjugados entre si, entrelaçavam-se e se separavam plasmando formas diversas. Seriam como vastos, mas limitado ao capital da vida do que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. Que a natureza não desperdiça. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física moderna. Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Otto Wilhelm Crookes, valeu-se no tubo de Crookes, né? Fechado no qual se obtinha a rarefacção do ar e fazendo passar entre eles uma corrente elétrica, oriunda de alta energia, alto potencial elétrico. Tinha-se o fenômeno, quer dizer, da descarga eletrônica. O que culminou no tubo de Crookes, né? O tubo de Röntgen. Semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, cátodo e anodo, ou polos negativos e positivos, respectivamente formados por fios de platina, rematados em placas metálicas de substâncias e moldes variáveis. Então está aí a ampola de Crookes. Wilhelm Röntgen, que inventou o raio-x. Efetuada a corrente, o grande físico notou que um cátodo partia raios que, atingindo a parede oposta do vidro, nela formava certa luminosidade fluorescente, o efeito corona. É que vocês podem notar aqui. Foi um experimento que Crookes descobriu e Röntgen tomou e criou a primeira ampola do raio-x, o tubo de Röntgen, que hoje faz a projeção do raio-x muito utilizado na medicina. Tá, então, Röntgen, tá? Cria-se o raio-x. A partir do que trabalho da descoberta de Crookes. Röntgen foi, então, trazido à consideração ao mundo. Muito bom o raio-x. Grandes benefícios à humanidade. Então, para começar a terminar, elétron e radioatividade. O jovem pesquisador Jan Perry, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio, conseguiu positivar a existência do elétron como partícula elétrica, viajando com rapidez vertiginosa. Parava no ar a indagação sobre a massa, a expressão elétrica semelhante partícula.
Surge, todavia, José Thomson, distinto físico inglês, que, estudando do ponto de vista de um projeto em movimento, o elétron, consegue determinar a massa, que é aproximadamente 1.850 vezes menor do que o átomo conhecido por mais leve, no caso o átomo de hidrogênio. Calculando-lhe ainda com relativa segurança a carga e a velocidade deste. Então, J. Thomson descobre o elétron. Os apontamentos objetivos em torno do elétron, incentivando novos estudos do infinitamente pequeno. Animado pelos êxitos dos raios Röntgen, Henri Becquerel, com o auxílio dos amigos espirituais, porque até então o gênio científico da Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio. Escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes do raio-x e surpreende com as radiações diferentes que caminha ao casal Curie a descoberta do rádio, o elemento radioativo. A ciência, então, percebeu, afinal, que a radioatividade era como falava dos átomos, né? Asseverando que eles nasciam e morriam, ou apareciam ou desapareciam, num reservatório da própria natureza. Então, a radioatividade natural, tá, encontrada nos elementos, descoberta por o casal Curie. Aí, o contador Geiger descobre e meça essa radiação, né, que justamente essa liberação do núcleo dos átomos, uma energia puramente eletromagnética, os raios gamas. Tá? E a radioatividade natural, né, essa desintegração do átomo de rádio, ela gasta mais de 4.000 anos para desintegrar meio grama. Está vendo? Então, a radioatividade exprimia-se a morte dos sistemas atômicos. Há uma fissão de todo esse material. Rutherford, então, lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos, enchendo o tubo de azoto, nele situou uma parcela de rádio. Foi onde ele detectou através do contador de Geiger, reparando os pontos daqueles corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fluorescente. Então, ele descobre ali da eletrificação de partículas de radioatividade chamados raios alfa, os raios betas e os raios gama. Os raios gama, então, é justamente a manifestação dessa energia puramente eletromagnética. Foi realizada assim, calculadamente, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se desde então a chamada química nuclear, que culmina hoje na artilharia atômica do ciclotron, estruturada por Lorentz, a feição de um grande eletroímã. Aí, falamos então desses grandes aceleradores de partículas subatômicas. O trabalho de Juliet Curie, né, a Madame Curie, embora muitas coisas devemos falar para vocês no futuro. Então, olha, meio grama de rádio gastaria mais de 4.000 anos para desintegrar a sua metade. Falamos aqui, na nossa segunda parte, prometemos voltar com vocês na terceira parte, dissertando acerca, então, o surgimento da vida, a Gênese, no seu aspecto bíblico, certo? E interpretado pelo seu aspecto científico. Tá bom? Até breve. Obrigado.